Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa de formação do ETAD. Estamos estudando a disciplina da salvação, a provisão e a aplicação da salvação. Estaremos estudando hoje a lição de número 4, a participação do homem na conversão. Lembrando que na lição de número 3, estudamos o lado divino da conversão do pecador. Na soteriologia, doutrina da salvação, dois conceitos fundamentais precisam ser enxergados de forma equilibrada, a saber, a soberania divina e a responsabilidade humana. Veja que importante, pois na aula passada nós vimos sobre a soberania divina e hoje nós vamos ver um pouco sobre a responsabilidade humana. Nesta área, qualquer descuido pode conduzir o intérprete a extremos, podendo levá-lo ao determinismo ou ao pelagianismo. É necessário identificar na soteriologia duas perspectivas teológicas relacionadas ao tema da salvação, o monergismo e o sinergismo. Monergistas, correntes soteriológicas que entendem a eleição como incondicional e a graça irresistível. Caso do calvinismo, conforme o Sínodo de Dort. Sinergistas, correntes soteriológicas que reconhecem o lugar da cooperação humana. Caso do arminianismo, conforme a chamada remonstrância. Então, essas duas perspectivas teológicas, elas estão muito relacionada com este tema. E é importante nós conhecermos parte delas, se não um todo, pelo menos a sua base, para podermos entender a aplicação correta da perspectiva correta para nós sobre o tema da salvação. Primeiro texto que estudaremos, o que é conversão. A palavra conversão significa literalmente virar-se para a direção oposta. Conversão, segundo a definição mais simples, é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. O termo é usado para exprimir o período crítico em que o pecador volta aos caminhos da justiça, volta-se para Deus. Então, mudar de direção, né? Alguém que está indo em um sentido e toma ciência que aquele sentido está errado e ele então agora ele faz uma conversão para o caminho certo. Ele volta-se, no caso aqui, biblicamente falando, para Deus. A conversão está muito relacionada com o arrependimento e a fé e, ocasionalmente, representa tanto um contra o outro ou ambos, no sentido de englobar todas as atividades pelas quais o homem abandona o pecado e se aproxima de Deus. A conversão envolve a personalidade toda, o intelecto, emoções e vontade. Isso falando não só da parte imaterial, alma e espírito, como também a parte material do corpo, né, que será conduzido pelo intelecto, pelas emoções de vontade, agora voltadas para Deus. Como se distingue a conversão de salvação? A conversão descreve o lado humano da salvação. Por exemplo, observa-se que um pecador bêbado notório não bebe mais, nem joga, nem frequenta lugares suspeitos. Ele odeia as coisas que antes amava e ama as coisas que outrora odiava. Seus amigos dizem: ele está convertido, mudou de vida. Essas pessoas estão descrevendo o que aparece, isto é, o lado humano do fato. Mas do lado divino, diríamos que Deus perdoou o pecado do pecador e lhe deu um novo coração. Então veja que a conversão ela vai mostrar nas ações, nas atitudes, vai mostrar o lado externo de uma mudança de vida, ao ponto de as pessoas perceberem que ele está vivendo uma nova vida, bem como
encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando o apóstolo São Paulo diz, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A conversão vai lhe dar o direito de receber o Espírito Santo que lhe trará o conhecimento das Escrituras. Diz Salomão em Provérbios capítulo 1, versículo 23, Deus dizendo, convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Já em Ezequiel 36:16 encontramos uma promessa do próprio Deus dizendo de trocar o coração de pedra e lhe dar um coração de carne para compreender as Sagradas Escrituras. É uma mudança, né? Uma conversão, é uma mudança e no lado humano ela vai descrever, na verdade, o lado humano da salvação. Mas isso significa que a conversão seja inteiramente uma questão do esforço humano? Como a fé e o arrependimento estão inclusos na conversão, a conversão é uma atividade humana, mas ao mesmo tempo é um efeito sobrenatural, sendo ela a reação por parte do homem ante o poder atrativo da graça de Deus e da sua palavra. Portanto, a conversão é resultado da cooperação das atividades divinas e humanas. Isso é muito importante, pois nós vemos na salvação, na conversão, nós vemos nessa doutrina a participação divina e a participação humana. A salvação é um ato da graça de Deus, mas o homem ele deve responder a ela. Então, logo como o texto que nós acabamos de ler, nós vemos que a fé e o arrependimento estão inclusos na conversão. E a conversão é uma atividade humana, mas ao mesmo tempo é um efeito sobrenatural, sendo ela a reação por parte do homem ante o poder atrativo da graça de Deus e da sua palavra. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, a graça de Deus. E pela palavra, pois é pela palavra que é nos gerado a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, lado divino, nós temos aí alguns textos, por exemplo, o profeta Jeremias, nós encontramos um texto aí no capítulo de número 31 e versículo 18, nós encontramos a expressão, bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, e eu fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me, e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Então veja aqui a parte divina, e Jeremias reconhecendo que a conversão é um ato da parte de Deus. Ainda podemos ver o lado divino da conversão quando olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e vemos o texto de Atos, capítulo 3, e versículo 26, o texto que nos mostra a seguinte expressão: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abundasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então vemos aqui a ação de Deus, a graça preveniente, Deus enviando o seu Filho, o lado divino da conversão, para que através da graça dele fôssemos alcançados. Porém, essa graça nós respondemos ela. E depende, depois da exposição principalmente da palavra, haja visto que em Atos capítulo 3 nós vemos o discurso de Pedro no templo, e dentro do discurso ele convida, ele diz qual é o papel do homem. O papel do homem é arrepender-vos, pois, e converter-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Como vimos também no capítulo 11 e versículo 18, desse mesmo livro, desse mesmo livro, capítulo 11, verso 18, encontramos, e ouvindo estas coisas,
apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então vemos aqui, na verdade, o lado humano, né, se arrependendo. E em Ezequiel 33:11, onde o próprio Deus disse: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte, mas que esse se arrependa e se converta. Então, existe o lado divino na conversão, mas existe o lado também humano. A exemplo disso, podemos ver o exemplo do filho pródigo. Vemos os 3 passos da conversão na vida do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 17, o texto diz: e tornando em si, o filho tornando em si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser teu filho, mas me receba como teu servo. Então nós vemos aqui, começou quando ele percebeu a sua condição pecaminosa e a sua necessidade e retorno ao Pai, e a sua volta arrependida de coração. Na conversão houve uma conversão sincera, ele levantou-se. Se ele só tivesse pensado, se ele só tivesse voltado para dentro de si, e não tivesse se levantado, não aconteceria nada. Mas ele não só pensou, não só se arrependeu interiormente, mas ele se levantou. Depois deixou o chiqueiro do pecado e foi para o Pai, iniciando uma nova maneira de viver. Então encontramos esses 3 passos importantes, né, para a conversão, que é levantar-se, tomar uma posição, deixar o pecado e voltar ao Pai com o coração arrependido. Esse é o modelo melhor de entendimento de uma conversão. O segundo texto vai nos falar sobre o que é arrependimento. Metanoel é um termo grego que significa arrepender-se ou mudança de mente, mas com um significado mais profundo do que uma simples mudança de atitude. É uma transformação radical da maneira de pensar, sentir e agir, levando a uma nova forma de vida alinhada com os princípios divinos. Eu sempre penso e sempre falo que a conversão ela é o ato externo daquilo que ocorreu internamente dentro de nós. O arrependimento é algo que ocorre no nosso interior, em nossa mente. Primeiro precisa haver uma mudança de mente, que vai promover uma transformação radical, também em nossos sentimentos, em nossas ações, nos levando a uma nova forma de vida alinhada com os princípios divinos. Logo, essas ações internas vão refletir do lado externo. O verdadeiro arrependimento é o que produz convicção do pecado, contrição do pecado, confissão do pecado, abandono do pecado e conversão do pecado. Se essas 5 reações por parte do homem não ocorrerem, não se trata de arrependimento verdadeiro completo, mas apenas tristeza e remorso. Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10 da segunda carta, ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então veja a importância de entendermos o que de fato é o arrependimento. O arrependimento ele deve produzir a convicção do pecado, a contrição do pecado, a confissão do pecado, o abandono do pecado e a conversão. Aí sim nós vamos poder dizer que alguém que passou por esses 5 processos, ele realmente se converteu e agora, por conta disso, pode ser considerado uma nova criatura. O arrependimento deve sempre acompanhar o crente durante toda a sua vida. Ele é muito importante
não só quando nós nos convertemos, mas deve ser algo que deve ser uma prática comum em nossa vida, ter uma vida arrependida, uma vida transformada, uma vida que possa viver integralmente para o nosso Deus. Exemplo de arrependimento, podemos ver o exemplo de arrependimento do rei Davi. Davi havia cometido dois pecados gravíssimos, não é? O pecado de adultério e o pecado de homicídio. E quando chegou a ele o conhecimento de que essa falta estava diante de Deus, ele mostra o seu arrependimento. E como que ele mostra isso? Primeiro, reconhecendo o pecado. A melhor maneira de alguém mostrar o arrependimento com o pecado é quando essa pessoa ela reconhece o seu pecado. Salmo 51, verso 3 e 4 vai dizer, Davi dizendo, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro para quando julgares. Então veja que Davi, ele nos mostra que o primeiro passo é o reconhecimento. Como o filho pródigo, ele torna em si, ele reconhece que ele pecou, que ele transgrediu, que ele errou o alvo, ele reconhece que falhou. O segundo passo é a tristeza por causa do pecado. O pecado, ele não pode trazer outra coisa para nós, senão a tristeza. Veja que esse Salmo 51, no Salmo 32, o mesmo salmista Davi, ele vai mostrar o que aconteceu enquanto ele estava sobre o efeito do pecado. Verso 3 diz, enquanto eu me calhei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então veja, Davi está relatando aqui a consequência do pecado. Nós sempre dizemos que não há pecado que Deus não perdoe, mas é melhor não pecar, porque o pecado traz consigo as suas consequências. No Salmo 51, versículo 12, Davi ainda diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi havia perdido a alegria e agora o que estava imperando nele era a tristeza. Então, a primeira coisa, o reconhecimento do pecado. Segundo, estar triste. O pecado tem que causar tristeza para que, de fato, gere o verdadeiro arrependimento. E após o reconhecimento, a tristeza, a necessidade do abandono do pecado. Veja que Davi, no Salmo 51, ele reconhece o seu pecado. Ele mostra a tristeza do seu pecado, porém, ele abandona o pecado. No verso 9 diz, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Veja que Davi, ele reconhece o pecado, ele sente a tristeza por causa do pecado, e isso lhe dá força para abandonar o pecado. Salomão, seu filho, já dizia em Provérbios capítulo 28, 13, que o que encobre as suas transgressões jamais, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Que esses sejam os passos para a vida do verdadeiro cristão. O terceiro texto dessa lição, ela vai nos falar o que é a fé salvadora. Então é importante nós termos a definição de fé. Se olharmos em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não é crer sem provas. Ela é baseada na maior de todas as provas, a palavra de Deus. A fé, a verdade, ela está
abalizada, baseada, firmada na maior de todas as provas, a palavra de Deus. Volto a dizer, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz a Escritura: e sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. A fé salvífica, a fé salvífica tem a ver com o pecador em relação a Deus. Então veja a importância, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nós vamos encontrar ali Paulo dizendo, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja que quando o carcereiro de Filipos pensou em dar cabo da sua vida, Paulo, de dentro do cárcere, ele brada dizendo para aquele homem não fazer aquilo. E ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então a fé é importante, por quê? Pois sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A pergunta que o jovem rico devia ter feito em Mateus 19, 16 seria: em quem devo crer para ser salvo? E não, que devo fazer para me salvar? Salvação não é o que eu devo fazer, mas é em quem devo crer para me salvar. Veja que não há nada que nós possamos fazer para ser salvo. Como disse a princípio, a salvação é um ato da graça de Deus. O que eu preciso é crer. O que Deus espera é que o homem se aproxime dele, creia que ele exista, creia na morte vicária de Jesus em nosso lugar, que o receba como seu Salvador, e então será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. De acordo com Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o pecador confessa a Cristo e crê nele como Senhor e Salvador. Rende-se a ele. Veja que Paulo diz: a palavra está junto de ti, perto da tua boca e do teu coração, a saber, se com a tua boca confessares e no teu coração creres. Então a importância disso. A fé salvadora não é a simples confissão de uma pessoa, mas a dedicação completa da sua vida a Cristo, pois a fé salvadora requer uma entrega total a Deus. Então veja a importância, a fé salvadora não é simplesmente uma profissão, uma confissão, mas é uma dedicação completa. Jesus, quando começa a formar ali os seus discípulos para formar o colégio apostólico, ele os orienta. Lucas vai narrar bem como os outros evangelistas, Mateus, Marcos, nos seus evangelhos sinóticos, esse mesmo texto, quando Jesus ele declara aos seus seguidores: se alguém quiser vir após mim, ele diz, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Então é uma vida de renúncia, é uma vida total a Deus, uma dedicação completa. Deus não quer 10%, 20%, 50%, 90%. Com Deus é tudo ou nada. A fé salvadora proporcionada por Cristo é o único meio de salvação. Veja que interessante, quando Pedro, depois do milagre ali, da cura daquele homem que era colocado no templo chamada Formosa, ele é indagado ali no Sinédrio. E diz a Bíblia que Pedro começa a declarar sobre a pessoa de Jesus. E ele fala que ele é a pedra, que foi rejeitada por vós todos, os edificadores, a qual foi posta por cabeça e esquina. Mas no versículo 12, ele declara como que essa fé se dá. Ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então a fé salvadora proporcionada por Cristo é o único meio de salvação para o homem. A fé natural, vemos que existe também a fé natural. É a fé da cabeça, natural,
que não resulta em salvação. A palavra de Deus diz que até os demônios creem que há um só Deus e estremecem diante de tal fato, porém não obedecem. Isso está registrado na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Outros significados de fé. Encontramos em Gálatas a fé como um fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Em 1 Coríntios, capítulo 12, 9, encontramos ela como um dom do Espírito. Encontramos ela como o evangelho completo em 2 Timóteo 4:7. Encontramos a fé como confiança absoluta, como proteção ou escudo em Efésios 6:17. Ou uma fé que santifica, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Então veja que existe a fé natural, existe a fé como virtude, como fidelidade, como dom do Espírito, enfim, existe uma raiz muito grande sobre a fé. Mas para nós o tema abordado é a fé salvífica. O quarto texto para esse assunto tão importante é o esclarecimento sobre a salvação pela fé. Salientamos o ensino bíblico de que o pecador somente pode ser salvo pela fé. Não há outro meio, foi o meio pela qual Deus concedeu ao homem para ser salvo. Veja que a graça nos traz a salvação. Por meio da fé agora nós alcançamos a graça. Então, primeiro de tudo, nós temos a graça que nos promove a salvação, e é pela fé que nós passamos a possuir essa graça quando assim aceitamos. Ninguém poderá ser salvo a não ser pela obra de Cristo na cruz. Todos os justos do Antigo Testamento foram salvos pela fé nas promessas que Deus lhes tinha revelado e não por causa das obras da lei. É interessante porque Jesus ainda não tinha vindo a este mundo, não tinha ainda nascido, como diz Paulo aos Gálatas, de mulher, sob a lei. Ele ainda não estava entre nós ou entre os homens como Deus conosco. Todavia, os justos do Antigo Testamento, eles foram salvos na promessa, pela fé nas promessas que Deus lhes tinha revelado, conforme encontramos em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Mas em Gálatas capítulo 2, versículo 16, nós vamos encontrar que não há ninguém que possa ser salvo pelas obras da lei. Veja que Paulo diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nem uma carne será justificada. Então veja que aqueles homens na antiga dispensação, mesmo antes da lei, podemos falar de Abraão, que Abraão é antes da lei, nós vemos que não foram salvos nem pelas obras da lei e nem pelos sacrifícios. Os sacrifícios apontavam para, na verdade, a necessidade do homem de um redentor e apontavam para Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 2 e 3, nós vamos encontrar quando Paulo, nesse texto, ele vai relatar que Abraão, mesmo Abraão, não foi salvo pela lei ou por suas obras. Veja, Paulo diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então veja que os antigos foram salvos pela fé nas promessas que Deus havia de lhes trazer. Vejamos o que diz Hebreus, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11 e versículo 13. Depois de vermos ali a galeria dos heróis da fé, onde se relatou ali a vida dos patriarcas, a vida de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, José,
Moisés, a vida de Raabe, né? Versículo 13, ele vai dizer para nós: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então veja que esses da antiga aliança foram alcançados pela fé nas promessas que Deus lhes tinha revelado. Estavam aguardando o Redentor, eles criam na redenção e tudo aquilo que eles participaram, na verdade Deus estava aplacando a ira, não fora tirado o pecado, fora coberto o pecado, mas agora Jesus vem e João aponta ele como o Cordeiro de Deus, que ele não, na verdade, desculpa o pecado, ele tira o pecado, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. A salvação das crianças. Vimos que o pecado original contaminou universalmente a humanidade, até mesmo os recém-nascidos. Nesse mesmo Salmo 51, que nós vimos acerca a pessoa de Davi, quando Davi ele vai ali relatar a sua vida, ele se declara, desde que o pecado ele conhece, ou seja, ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, reconhecendo que até mesmo o recém-nascido é um pecador, tornando as crianças separadas de Deus. Como então pode entrar no céu? É uma pergunta. Então, como uma criança ela pode entrar no céu? Né? Podem, porque Deus, pela obra propiciatória de Cristo, proveu-lhes justiça necessária, assegurando-lhes a vida eterna. Enquanto estiverem na fase da inocência, têm a cobertura do sacrifício de Cristo. A segurança da salvação para a criança baseia-se no que Cristo disse em Mateus 18:3, que nós devemos nos fazer como criança. A criança ela é pura, ela é ingênua, ela não tem maldade, ela é sincera. E o próprio Senhor Jesus em Mateus 19:14 diz que é delas, das crianças, o reino dos céus. Certamente vai chegará, portanto, a idade da consciência. E a Bíblia não relata, mas nós sabemos que a criança, até uma determinada faixa etária, ela está num estado de inocência, até que ela chegue à idade da consciência, em que esta passará a ter a responsabilidade diante de Deus por seus atos, e então poderá decidir-se por Cristo para a remissão dos seus pecados. Chega um determinado momento em que a criança sai da inocência e passa a discernir entre o bem e o mal, conhecer o que é certo e errado. E então, diante dessa condição, ela passa então a ter a responsabilidade diante de Deus e dos seus atos, e por isso ela deverá decidir-se por Cristo para a remissão dos seus pecados. Quanto ao destino daqueles que nunca ouviram a pregação do Evangelho, né? Alguns dirão que aqueles que não ouviram o Evangelho poderão ser salvos porque o pecado consistiria, na verdade, em rejeitar a palavra de Deus. Se não ouviram, não rejeitaram, e se não rejeitaram, serão salvos. Porém, o referido argumento carece de lógica e de fundamento bíblico. Se assim fosse, então, no sentido de lógica, bastava o homem permanecer na ignorância, que então ele seria alcançado para a salvação. E no fundamento bíblico, ele vai um pouco além do que isso que nós estamos falando. No fundamento bíblico, na verdade, o homem ele tem uma responsabilidade por conta do pecado. Então, por isso, veremos a seguir sobre o destino eterno daqueles que nunca ouviram a pregação do Evangelho. Primeiro, as obras não salvam.
A Bíblia ensina e enfatiza que as obras do homem não operam a sua salvação. Vejamos o que diz Isaías, no capítulo 57, Isaías capítulo 57 e versículo de número 12. O que Isaías diz? Ele diz assim: Eu publicarei a tua justiça, as tuas obras, mas não te aproveitarão. E por que isso? Porque o mesmo Isaías diz que as nossas melhores obras são diante de Deus como trapo de imundícia. Então não há como nós sermos salvos pelas obras. Veja que Efésios 2,8 vai dizer isso, que é pela fé. Por quê? Para que pelas obras ninguém se glorie. Então as obras não salvam. Somente através da fé no sacrifício vicário de Cristo é que nós seremos alcançados pela graça e seremos salvos. A justiça humana não absolve, nem tampouco a justiça de um homem poderá absolvê-lo do pecado. Veja que Deus falou através do profeta Ezequiel, no capítulo de número 33, versículo 12 e 13 da palavra de Deus. O que ele fala? Ele diz: Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E, quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória toda a sua justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Então, não conseguimos, pela nossa justiça, ser absolvido, porque nós somos pecadores inatos. Então veja, Cristo não morreu em vão. Se o homem salvasse a si próprio através da lei escrita no coração, Cristo teria morrido em vão. Então veja que é importante nós entendermos que sem a obra de Cristo nós não seríamos alcançados a salvação. Veja que a lei, o meu esforço, tudo que eu fizer, eu não conseguirei alcançar a salvação. Olha o que diz Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então, na verdade, o homem por si próprio, ele não consegue alcançar a salvação. Precisamos da graça redentora de Cristo Jesus. Como Deus encara o pagão inocente que nunca ouviu o Evangelho? Isso é uma pergunta, né, até mesmo no mundo das pessoas que já passaram, ou mesmo em nossos dias, daqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Então alguém diz, mas o que será daquela pessoa que não ouviu o Evangelho, né? E até alguém considera como inocente. Porém, não existe pagãos inocentes. Romanos 3:23 diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz o próprio Paulo, essa mesma carta, em que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Então não existe pessoa inocente. A própria Bíblia vai nos mostrar. Não existe a realidade que um homem sequer não tenha tido a oportunidade de se salvar. Em Romanos, no capítulo de número 1 e versículo 20, nós vamos ver ali Paulo mostrando que Deus ele se utiliza da própria natureza, das coisas, vamos dizer, criadas por ele, para que o homem fique inexcusável diante de Deus. O verso 20 diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então não tem como o homem dizer que ele não tem como ser, nunca foi pregado o evangelho para ele. Nisso encontramos a graça comum
não é? Deus falando com o homem através da natureza. A graça comum não salva, mas ela leva o homem a reconhecer que existe um Deus e que precisa se aproximar de Deus. E aí então ele pode ser alcançado pela graça especial, a graça salvadora. Como Deus é justo, haverá uma graduação da pena proporcional ao conhecimento das coisas espirituais. É, então veja que Deus ele é justo e na sua justiça ele, na verdade, não cobrará do homem aquilo que foge da sua responsabilidade. Então é inexcusável que o homem não tenha conhecimento de Deus. Lá no capítulo 2 e versículo 12, diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então veja que haverá um juízo. Os que são mestres, se forem condenados, receberão mais duro juízo. Então todos que, infelizmente, não reconhecem a Cristo, não aceitaram a palavra, infelizmente, eles não terão desculpas diante de Deus. Os que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e contemplar os feitos milagrosos do Senhor serão alvos de maior punição, mais rigorosa, se não se arrependerem, se não se arrependerem. Então veja que tem alguns textos que nós temos dentro aí, mas é importante, veja, há algumas desculpas dos descrentes para não vir a Cristo. Então veja, alguns dizem, hoje não, e nós vemos as respostas bíblicas, hoje escolhei a quem sirvais. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Veja, a resposta de aqueles que dizem hoje não, não presumais do dia de amanhã, porque não sabeis o que ele trará. Provérbios 27:1. Ainda sobre essa resposta do descrente, desculpa do descrente, veja, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Isaías 55:6. E agora, por que te detens? Atos 22:16. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação, 2 Coríntios 6:2. Então, há os que se justificam, hoje não, há outros que dizem, é tarde demais para mim. E veja o que a Bíblia diz. Ezequiel 33:19 diz, e convertendo-se o ímpio, ele viverá por eles. O que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. João 6:37. Todo aquele que crê não será confundido. Romanos 10:11. Então, essa prerrogativa também cai por terra. Terceira justificativa, eu não preciso ser salvo. Então veja que diz as Escrituras, quem nele não crê é condenado, mas quem nele crê, quem nele crê não é condenado, desculpe, mas aquele que nele não crê já está condenado. João 3:18. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, refutando, dizendo a esses que dizem que não precisam de salvação. Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Uma quarta desculpa é, sendo Deus amor, creio que ninguém se perderá. Então alguém crê no universalismo, crê na verdade que Deus, por ser amor, vai tolerar o pecado. Não, Deus, ele é justo. E aí veja, quando encontramos em Mateus 22:13, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja o que diz Lucas 13:5, e se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E ainda a segunda de Pedro 2:4, Pedro diz, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E ainda existe aqueles que dizem que a vida cristã
exige demais, né? Mas a refutação está na Bíblia, que diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, 12. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Marcos 8,36. Então veja que para as desculpas sempre encontraremos refutação.